Agora vamos lá, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Então, Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nessa noite, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós nos colocamos, ó Pai, diante da graça do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma poderosa. E que o Senhor, ó Deus, cale qualquer outra voz que não seja a sua. Pai Santo, no nome de Jesus, fale conosco e de uma forma poderosa, nos abençoe, nos guarde. Não permita que eu, ó Deus, venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, mas que o Senhor me dê graça para passar, ó Deus, a mensagem do Senhor com graça, com sabedoria, e que ao final dessa reunião nós possamos sair daqui muito melhores do que nós chegamos. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui, irmão? Dá um glória a Deus aí. Irmão, essa imagem aqui atrás, quem já viu isso em algum lugar, em alguma camisa, em algum cartaz, alguma coisa do tipo? É o tema da nossa mensagem de hoje. No pain, no gain. Confesso para vocês que eu já vi muitas vezes esse tipo de mensagem, em camisa, principalmente pessoal que vai em academia e tal. E eu me lembro que a primeira vez eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, que negócio é esse de ir no gain, no pain, no gain? Que onda é essa? E esse negócio, durante um tempo, ele virou meio que uma febre. Porque o significado literal disso aqui é sem perda, sem dor, sem ganho. Essa frase muito usada pelo pessoal, né, que vai para a academia se matar lá com o fim de ter o corpo desejado. Provavelmente você já viu alguma vez no Instagram a pessoa ir na academia e postar uma foto e falar assim, o de hoje está pago, né, como se tivesse feito o maior sacrifício do mundo e a dívida de hoje está paga e agora amanhã a gente vai para o sacrifício de novo. Então existe uma relação não só entre o pessoal da academia, mas na vida. Existe uma relação muito poderosa entre perdas e ganho. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente, antes de fazer, avalia, ou pelo menos deveria avaliar, as perdas e os ganhos. Por exemplo, aí você está muito interessado numa mocinha na igreja. Aí você olha para a moça, você está interessado, então você acha ela muito gata. E aí vem as pessoas te dão informações. Fala, pensa numa mulher difícil. Pensa numa mulher braba. Pensa numa mulher chata. Aí você pensa, eu pensei numa mulher. Aí vem tudo isso junto, né? Brava. Mas aí o cara olha e fala assim, pô, essas são as perdas. Como ela é tão gata. Aí eu ganho. E aí ele vai pesar na balança. E assim é tudo que você vai fazer. Vou arrumar um emprego. Será que aquilo que eu vou ganhar compensa o trabalho que eu vou fazer? Sempre eu vou olhar para as perdas e para os ganhos. Vou pesar na balança para ver se eu faço aquilo ou não. E na vida cristã não é diferente. É interessante que o texto lido
Paulo ele fala de lucro e perda. O que para mim era lucro, eu considerei perda. Então ele está fazendo essa relação aqui. E existem outros textos da palavra de Deus onde essa relação ela vai ser feita. Vamos ler alguns textos. Lucas 9, 23. Vamos lá, rapidinho. Lucas 9, 23. Vai falar sobre essa balança aí. Diz assim o texto da palavra de Deus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então tem um ganho, eu vou atrás de Cristo, eu vou seguir a Cristo, mas tem a perda, eu preciso negar a mim mesmo. Um outro texto, vamos para Mateus agora, 16. O versículo vai ser o 25. Mateus 16, 25. Vai falar assim: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Ó a relação perda e ganho mais uma vez. E mais um versículo, Mateus ainda 20. Versículo 26. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva os outros. Então a palavra de Deus é cheia de textos onde essa relação ela se faz presente. Se o grão não morrer, ele não pode se tornar uma grande árvore. Então essa relação entre perda e ganho, entre sofrimento e lucro, está presente em toda a Bíblia. Só que nos textos que eu li, essa relação ela está muito ligada a ministério. Ela está muito ligada ao fato de eu ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus, eu quero grandes coisas de Deus. Então eu tenho que entregar grandes coisas. Mas na noite de hoje, irmãos, não é bem por aí que eu quero caminhar. O caminho que Jesus ele vai nos levar nessa noite não é o caminho ministerial, não é o caminho de ser usado por Ele, mas é o caminho de um relacionamento com Ele. Existe uma perda, existe um ganho quando se trata de relacionamento com Jesus. E é disso que a gente vai falar nessa noite. E a gente vai falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Por quê? Porque foi o apóstolo Paulo o autor dessa célebre frase: aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Então eu tenho que me perguntar, o que era lucro para o Paulo? Que de repente era lucro e deixou de ser lucro e agora é perda por causa de Jesus. O que é que esse homem está abrindo mão? E o principal, por que ele está abrindo mão? E outra pergunta que eu preciso responder nessa noite: será que o fato de estar abrindo mão daquilo que era lucro e agora ele considera perda é algo fácil? É algo difícil? Para ele era algo prazeroso? Para ele foi algo extremamente penoso? Como é que isso funcionou na vida desse homem de Deus, que é o apóstolo Paulo? Irmãos, nós sabemos como foi a conversão desse homem. Jesus apareceu para ele. Paulo estava indo para o caminho de Damasco. Qual era o objetivo de Paulo? Era uma caçada. Ele estava indo caçar, ele estava indo perseguir aqueles crentes daquela região, e ele ia prender aqueles crentes e talvez até matar alguns. Então essa era a ideia de Paulo no caminho de Damasco. E aí de repente no meio do caminho ele fala que uma grande voz começa a falar com ele: Paulo, por que me persegues? Ele cai, é uma grande luz, todos notam a luz, mas somente ele ouve a voz. E Paulo ele fica cego diante daquela luz. Irmãos, o que eu preciso entender primeiramente sobre a vida desse homem é que Jesus se apresentou a ele. Quem pregou o evangelho para Paulo foi o próprio Jesus.
quem se apresenta para o apóstolo Paulo é o próprio Jesus. Não é nenhum dos apóstolos, até porque ele poderia ser preso ou morto se chegasse perto de Paulo, mas foi o próprio Jesus que pregou o evangelho para esse homem, e agora ele está cego, e ele vai ficar assim durante um certo tempo. Vamos ler um texto? Está em Atos capítulo 9. Atos 9 é o capítulo que vai falar da conversão do apóstolo. E vamos ler o versículo de número 9. Então, Atos capítulo 9, versículo também de número 9. Diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Irmãos, então vamos entender. O apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus, totalmente diferente daquilo que ele imaginava. E agora, durante 3 dias, ele não consegue olhar para lugar nenhum, a não ser para ele mesmo. Irmãos, em algum dia da sua história você teve um encontro com Jesus. Em algum dia você entregou a sua vida com Jesus e você pôde falar para outras pessoas que você se encontrou com Jesus. E eu não sei com você, mas comigo, quando eu me encontrei com Jesus, eu fiz um check-up da minha vida para avaliar aquilo que eu continuaria fazendo e aquilo que eu ia deixar de fazer, aquilo que de repente eu achava que era pecado e aquilo que eu não achava que era pecado, e o que eu não sabia eu comecei a perguntar para as pessoas. Eu não sei como foi contigo, mas comigo foi assim: eu tive um encontro com Jesus e agora eu estou avaliando a minha vida de uma forma muito séria. E o apóstolo Paulo precisou ficar cego, para ele não ter nenhum tipo de distração, para ele conseguir olhar somente para dentro dele durante 3 dias. Esse homem, ele pôde rever todas as suas atitudes, ele pôde rever todas as suas preferências, ele pôde fazer um balanço da sua vida. Jesus, às vezes, ele faz umas coisas que eu não sei se é coincidência, eu não sei se é ironia, eu não sei o que é, mas nos mesmos 3 dias que Jonas permaneceu no ventre de um peixe, Paulo permaneceu cego. Os mesmos 3 dias que o Filho do Homem, ele permaneceu no ventre da terra, assim também Paulo permaneceu cego. Os mesmos 3 dias que provavelmente você já passou num retiro chamado encontro, fazendo um balanço geral da sua vida, foram os mesmos 3 dias que Paulo, ele permaneceu cego, olhando somente para ele mesmo e pesando somente aquilo que ele vinha fazendo. Então, o primeiro aspecto interessante entre as perdas e os ganhos na vida de um servo de Deus, e eu estou usando o apóstolo Paulo como pano de fundo, mas eu peço que você olhe para a sua própria vida. O primeiro grande aspecto é que existe essa relação entre perda e ganho, porque Jesus, ele se apresenta a nós, e nós temos um encontro com ele, e nesse encontro com ele, a gente passa a ponderar, ou pelo menos deveria passar a ponderar, todas as nossas atitudes. Amém? Não foi assim ou não foi assim? Amém, igreja? A segunda coisa interessante é que Paulo, após essa reflexão dele, ele precisou agora escolher como é que vai ser a vida dele daqui por diante. O que ele vai precisar perder, ou melhor, o que ele vai escolher perder, porque o que é que ele quer ganhar. E o apóstolo Paulo, ele vai ter uma conversão muito louca, ele vai ter uma conversão muito radical. Você está no capítulo 9 de Atos? Vamos ler o versículo 10. No versículo 10, perdão, não é o versículo 10 não, irmãos, é o 20. Vamos ler o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse era o Filho de Deus. Ele se converteu e saiu pregando. Depois, quando ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém, versículo 26, vamos ler. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes o que vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles
procuravam tirar-lhe a vida. Mal se converteu, já estão querendo matar o homem. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que é a cidade dele. Em outras palavras, os caras falaram para Paulo assim: cara, vai para casa. Calma, Paulo. Casa. Vai arrumar aqui um trabalho para você na igreja e a gente te avisa. Mas vai para casa. É melhor. Os caras já estão querendo te matar. Então vai para casa. Então esse homem se converteu, ele já sai pregando o evangelho, ele já sai afirmando que Jesus era o Filho de Deus, ele começa a discutir helenistas, irmãos. Helenista foi uma cultura fundada pelo Alexandre, onde ele fundiu a cultura grega com a cultura oriental, aí nasceu a cultura helenista. Então o helenista pensa num grego assim, é uma cultura hiper filosófica, hiper racional, e era com esses homens que Paulo estava discutindo. E Paulo agora ele foi mandado para casa. É interessante que ele queria fazer algumas coisas para Deus, e parece que a própria igreja não está deixando o homem trabalhar. A própria igreja está podando, a própria igreja está segurando. Mas o que é que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo? É que às vezes a gente é muito impulsivo. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas para Jesus, a gente quer viver algumas coisas com Jesus, a gente quer ser usado por Jesus, mas a gente esquece que as coisas ela têm uma certa ordem e que eu preciso, antes de qualquer coisa, irmãos, é de Jesus. Antes de ser usado por Jesus, eu preciso ter Jesus. Ah, mas Paulo se converteu, pastor. Calma. Mas ele não está pronto para aquilo que Deus tem para ele. Em determinado momento, Jesus chegou nos discípulos e falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí sim, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Não antes. Vocês não podem me testemunhar antes de serem revestidos de poder. Vocês não podem fazer a minha obra antes de serem capacitados para isso. Vocês estão carnais, vocês estão com medo, vocês não estão prontos ainda para a obra que eu tenho para vocês, mas vai acontecer. Vai acontecer algo que vai deixar vocês prontos para essa obra. Então eu entendo que Jesus ele precisa trabalhar algumas coisas na minha vida, e de repente ele precisa trabalhar algumas coisas na sua vida, pessoalmente, interiormente, para depois eu começar a viver aquilo que de fato ele tem para mim. Eu começar a experimentar as maravilhas externas. Eu preciso primeiro que aconteçam maravilhas aqui dentro. Eu preciso primeiro de maravilhas internas, para depois a minha experiência ser externada. Só consegue pôr fogo quem tem fogo. Só consegue falar do amor de Jesus quem está queimando de amor por Jesus. Então Jesus está trabalhando na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo ele está querendo fazer grandes coisas, mas ele ainda não estava pronto. Vamos ler um outro texto? Gálatas. Nesse tempo que Paulo ele vai para casa, entre Paulo ser mandado para Tarso e Barnabé passar na casa de Paulo, chamando-o para a primeira viagem missionária, a gente tem aí mais ou menos 3 anos. 3 anos de molho, irmãos. Mas olha o que acontece nesses 3 anos. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Ao 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Sabe quem é que deu estudo de novo convertido para Paulo? Não foi homem nenhum. Foi o próprio Jesus Cristo, por meio de revelação. Sabe quem ensinou para Paulo esse negócio de graça que é diferente da lei? Não foi homem nenhum, mas foi o próprio Jesus Cristo,
por meio de revelação. O mesmo Jesus Cristo, que caminhou com os discípulos 3 anos, mostrando para esses discípulos como era viver uma vida de amor, como era viver uma vida conforme o Evangelho. Agora esse Jesus, ele vai se manifestar a Paulo por meio de revelação durante um espaço de 3 anos. Para Paulo começar a caminhar com esses homens, para Paulo começar a ser chamado de apóstolo dos gentios, ele precisaria ter experiências com Jesus, como aqueles apóstolos tiveram experiências com Jesus. E qual é o nosso problema? Qual é muitas vezes o meu problema? Qual é o problema da igreja moderna? Qual é o problema de muita gente? É que a gente até quer fazer algumas coisas dentro da igreja, a gente até quer ser usado, a gente até quer trabalhar no reino de Deus, mas nós nos esquecemos que a essência do Evangelho está em, primeiramente, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com Deus, e tudo aquilo que eu for fazer depois vai ser simplesmente um reflexo desse relacionamento. Irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar de novo. Às vezes a gente prega na igreja a necessidade que nós, igreja, que nós, servos de Deus, temos de pregar o Evangelho para as pessoas que nós conhecemos, e nós falamos, e um fala, vem um pastor e fala, vem um outro e fala, vem outra pessoa e fala, e às vezes eu estou no meu lugar e eu não me movo, porque, irmãos, a Bíblia ela é taxativa, ela fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então eu só vou falar do amor de Jesus na hora que o meu coração estiver transbordando do amor de Jesus. E você pode parar para observar a sua vida. O seu assunto predileto é aquilo que você gosta. Porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Irmãos, quem aqui já teve um amigo próximo e esse amigo próximo estava apaixonado por alguém? É chato, né, velho? Nossa, só sabe falar da fulana ou do fulano, é um saco. Essa pessoa não tem outro assunto. Mas essa pessoa está errada? Não, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Errado é se ele não falasse. Aí ou ele estaria sendo hipócrita, ou acho que não está tão afim não ama não. Porque a boca ela sempre vai falar do que o coração está cheio. Sabe aquele torcedor fanático daquele time? Ele não tem outro assunto. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando é que a minha boca vai começar a falar de Jesus? Sem parar, para todo mundo. Na hora que o meu coração ele estiver cheio de Jesus. Por isso Jesus falou para os discípulos: calma, vocês não vão ainda não. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí sim vocês vão saber do que vocês estão falando, e vocês vão falar com paixão, vocês vão falar com empolgação. Irmãos, eu não sei se você já passou pela experiência de alguém contar uma história para você com tanta empolgação que você ficou até com vontade de ter vivido aquela história, você ficou até com vontade de ter estado naquele local com ele. Porque a empolgação é tão grande que você ficou assim, caramba. Eu não sei se você já ouviu alguém falando de Jesus com tamanha empolgação que você ficou com vontade. Eu me lembro uma vez, eu ainda não era convertido. Aí eu fui na casa do Alan. E aí minha esposa estava lá. Ela não era minha esposa, ela não era minha namorada, minha noiva, nem minha amiga era, não era nada. Acho que eu tinha visto ela umas 2 vezes na vida. Eu a tinha visto umas 2 vezes na vida. Aí de repente quando eu entro lá, ela vem falar comigo, me sacudindo. E eu quase falei, essa mulher tá folgada. Porque ela tinha ido lá para Belo Horizonte para a gravação de um DVD do Diante do Trono chamado Preciso de Ti. Quem é mais raiz assim vai lembrar
desse disco, ele é de fato muito bonito. E ela tinha ido para a gravação desse DVD. E aí o Mineirão, lotado. E aí voltou louca, voltou empolgadíssima, e ela me falando assim, você tinha que ver aquilo, o Mineirão cheio e tal. E eu pensando comigo, o Mineirão fica cheio todo domingo, quando o Atlético joga, quando o Cruzeiro joga. Até parece que eu nunca vi o Mineirão cheio. E ela falando com empolgação assim e tal. E depois eu fiquei pensando assim, foi mais gente. Isso tudo por causa de um show. Mas quem vive fala diferente de quem não vive. E brotou até aquela curiosidade de ter estado lá, nem que fosse para falar, não foi isso tudo não. Mas brotou até aquela coisa. Então a gente sempre vai falar. Por que de repente quando você voltou do encontro, naquela semana que você voltou para o encontro, você pregou para um monte de gente? Porque o seu coração estava cheio. E aí ele foi se esvaziando. Mas na noite de hoje, amém? Jesus, ele nos convida para encher os nossos corações. E Paulo, ele tomou uma decisão muito interessante. Paulo, ele decide viver um cristianismo com intensidade. O que Jesus fala para Ananias a respeito de Paulo? Que Ananias deveria ir lá orar por Paulo, que a cegueira dele ia sair. E aí o Ananias falou assim, Deus, eu não sei se o senhor está informado, mas esse cara é perigoso. Eu não sei se o senhor assistiu o jornal local aqui de Damasco, mas esse cara está matando crente. E aí Deus fala para Ananias, vai lá. Atos 9:15, porque esse é para mim um vaso escolhido para sofrer em meu nome. Deus, ele já deixou para Ananias claro as perdas de Paulo. Ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Mas existem os ganhos, e eu quero nessa noite falar dos ganhos. Eu quero muito nessa noite falar dos ganhos, não somente na vida de Paulo, mas na nossa vida, na vida cristã, existem ganhos. Irmãos, nós não podemos levar um cristianismo sem Jesus. O que é um cristianismo sem Jesus? É um cristianismo que ele é uma religião, é um cristianismo que quando eu vou para a igreja, eu quase posto uma foto e falo, de hoje está pago. Tipo, um sacrifício grande, mas eu venci. Eu consegui. Quando eu oro, aí eu orei lá, passei um tempo em oração. Aí depois que eu termino aquele momento, eu penso assim, ufa, já orei hoje. Aí eu vou ler a minha Bíblia. Aí eu leio lá o tanto que eu determinei ler. E depois que eu termino, o de hoje está pago. Eu não posso levar a minha vida cristã assim. Mas pare e pense um pouco. Brincadeiras à parte. Se não acontece assim. Se não acontece assim sempre. Existem ocasiões que acontece assim. Então pare um pouco e reflitam nesse sentido. Então eu quero te mostrar nessa noite. Irmãos, assim é salvo, assim vai para o céu, assim dá certo. Eu quero te mostrar nessa noite que não precisa ser desse jeito. A minha vida cristã não precisa ser dessa forma. Eu não preciso pensar que o de hoje está pago. Eu não preciso estar matando um leão a cada dia e a minha vida ser uma vida cheia de sacrifícios, onde é sacrifício atrás de sacrifício. Irmãos, hoje está acontecendo uma coisa muito interessante. Eu acho engraçado. Quem tem Instagram aí? É Instagram, né? Instagram, nós que é da roça que fala assim. E aí tem um monte de pastor que eles postam lá uma caixinha de perguntas e a galera começa a perguntar.
Vocês nunca fizeram pergunta nesses negócios não, né, irmãos? Irmãos, a primeira coisa que eu penso ali o pastorzão está sendo tipo um guru da galera, né? Primeira coisa que eu penso ali é que as pessoas que perguntam, elas não devem ter nem pastor nem líder, porque tem que fazer uma pergunta na rede social. E a maior parte das perguntas é assim, ó. Pastor, não sei o que é pecado? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu estou falando a maioria, se não todas. Mas de vez em quando rola uma dúvida bíblica mesmo, o cara até cita uma passagem. Mas mais de 90% dos casos, isso é pecado? Posso fazer isso? O que eu entendo? Que muitas vezes a gente está levando uma vida cristã, que ela é extremamente religiosa, ela é extremamente legalista, ela é extremamente preocupada com o que eu posso e o que eu não posso fazer, e ela de repente não tem nada de relacionamento. Irmãos, quando eu me converti, aí eu não sabia se ouvir música secular era certo ou errado. Aí eu fui perguntar para o meu líder. Meu líder falou que era errado. Mas ele não conseguiu me explicar por quê. Não com a Bíblia Sagrada. Aí eu perguntei para outro líder. Também me falou que era errado. Mas também não conseguiu me explicar por quê. Aí eu fui no pastor Ricardo. Eu falei, o pastor vai saber. E aí eu perguntei para o pastor. E o pastor, ele falou assim. Então, irmão. Você tem que ver aí. E aí, ele não me falou nem que era pecado e nem que não era. Porque eu queria saber na Bíblia Sagrada. E eu fui para casa, sem saber se esse negócio era pecado ou não. Mas eu adotei uma regra para a minha vida, desde novo convertido. Na dúvida eu não faço. Eu prefiro errar pelo excesso de zelo do que errar pela falta de zelo. Eu prefiro chegar no céu e Jesus falar assim, ô Zé Mané, deu mole, podia ter ouvido, dava nada. Do que ele olhar para mim e falar, você pecou a sua vida toda, fazendo o que você não deveria. Eu prefiro o Zé Mané. Então eu prefiro sempre errar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. Então eu pensei assim, não vou ouvir não. Vai dar uma vontade de ouvir. Que eu gostava, umas bandas e tal. E aí eu começo a minha vida com Deus, irmãos. Eu começo a minha vida de oração. E na minha vida de oração, aquele negócio começou a perder a graça. Aquelas músicas, elas começaram a perder totalmente o sentido para mim. Eu comecei a olhar para aquilo como algo que não me acrescentava em nada. Então, o meu relacionamento com o Espírito Santo me levou a não querer fazer aquilo. Bebia muito antes da minha conversão. No começo, bebida era uma tentação. Depois, o meu relacionamento com o Espírito Santo me fez com que eu não tivesse nem vontade de fazer aquilo. Que eu sentisse nojo, que eu achasse o cheiro ruim. Então a gente às vezes se prende numa vida cristã, onde posso, não posso, e eu me esqueço do principal. Eu me esqueço da melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Essa não vai ser tirada. O apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas. Mas o relacionamento dele com Deus não permitia que ele fizesse um monte de coisa. Eu não vou me deixar dominar por todas elas. Em outro versículo ele fala, mas nem todas me convêm. Então, irmãos, eu preciso olhar para o ganho antes de olhar para a perda. Porque quando eu olho para o ganho antes de olhar para a perda ela parece ser menor. O que tudo aquilo para mim era lucro, o meu relacionamento com o Espírito Santo fez que eu considerasse perda.
E pergunta para o apóstolo Paulo se ele tinha saudade daquelas coisas. Irmãos, eu não estou falando de um caso de que eu deixo de fazer algo, mas a tentação é grande e eu estou querendo fazer aquilo toda hora. Não, o meu relacionamento com o Espírito Santo, ele me leva a considerar aquilo que era lucro, perda. Vamos ler um texto bem interessante? Esse texto aqui vai contra tudo que os filmes falam, que as novelas falam. Está em Hebreus capítulo 11. Olha que interessante, irmãos. Eu não sei se você já reparou esse texto. Versículo 24. Hebreus 11, 24. Vai falar bem assim. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, irmãos, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo, a minha Bíblia, ela está escrita assim, eu acho que na sua também a Bíblia não mente. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha a perda e olha o ganho. Irmãos, Moisés, em determinado momento da vida dele, ele descobriu, semana passada a Brenda estava pregando sobre identidade, ele descobriu quem ele era. Ele descobriu que ele não era um cara da realeza, que ele não era da família de Faraó, que ele era um hebreu. Ele descobriu que ele fazia parte de um povo diferente. E agora, como Paulo, ele vai pesar os prós e os contras e ele precisa fazer uma escolha. Quando a gente assiste alguns filmes que falam da vida de Moisés, Moisés está lá sendo criado no Faraó, ou na casa de Faraó, né? Tem um desenho bíblico, é o rei do Egito. O rei do Egito é o de Moisés ou é o de José? O príncipe do Egito é o de Moisés, né? O príncipe do Egito é muito legal, velho. O cara faz até uns umas corridas de viga lá com Ramsés, e os caras tacam o terror lá no Egito, aquela coisa toda, eles são muito amigos, e de repente Moisés, ele comete um crime, ele mata um soldado egípcio, e agora Moisés, ele está com medo de ser morto, o rei fica sabendo, manda matar Moisés, e Moisés, ele sai fugindo do Egito. É isso que a gente vê em tudo que é canto. Quem já assistiu alguma coisa acerca de Moisés, você vai ver que é assim que a gente vê. Mas isso não tem nenhuma lógica, irmãos. Tu acha que o príncipe de qualquer lugar mata um soldado e vai dar alguma coisa para esse príncipe? Você acha que a lei se aplica a um príncipe? Ainda mais naquele tempo, onde não existia nenhuma constituição, onde a constituição era a vontade do rei. Irmãos, não era assim. Então sempre me perguntei, eu falei, cara, mas Moisés era um príncipe muito sem moral. Matou ali, está certo, mas ele é príncipe, velho. A gente sabe que a lei não se aplica para essas pessoas. Até hoje na democracia às vezes é assim, a lei não se aplica a todo mundo do mesmo jeito. Ele é príncipe. Aí Hebreus traz a resposta. Ele não era mais príncipe quando ele fez isso. Em determinado momento da vida dele, ele chegou em Faraó e falou, aqui tá bacana, tá legal, mas aqui não é o meu lugar. O meu lugar é junto com o meu povo é o povo de Deus, mas lá você vai ser escravo, lá você vai ser maltratado. Não tem problema, mas o meu lugar não é aqui, no palácio. O meu lugar é lá. Lá você vai ser julgado como qualquer outro. Ok, mas o meu lugar não é aqui. O meu lugar é lá. Então Moisés sai do palácio. Ele prefere, ele escolhe viver como um hebreu e ser maltratado. E aí ele comete um crime. E agora ele está sendo condenado à morte e ele tem que fugir. Agora faz sentido o fato de Moisés ter que fugir. Mas imagine no céu. Presta atenção, irmãos. Imagina no céu. Aí tem um cara, Moisés, lá na terra. Quando ele nasceu,
Existia um decreto de morte contra a vida dele, mas a mãe dele conseguiu fazer com que ele não morresse. Ele foi criado na casa de Faraó, aprendeu a mandar, a desmandar, a viver no luxo, e agora adulto ele descobre as origens dele, e ele fala assim para Faraó: eu não quero essa vida que você está me dando, eu quero a vida com o meu povo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar Deus pensando outra coisa. Deus olha para Moisés e fala: esse é o cara. É esse. É esse cara que eu vou usar. É esse cara que eu vou chamar. É para esse que eu vou. Ele está escolhendo. Eu preciso de alguém que ame esse povo. E não tem maior amor do que esse homem está mostrando. Então depois, lá em Midian, no deserto, Deus ele vai se manifestar a Moisés. E a Bíblia fala em Deuteronômio que nunca mais se levantou profeta como Moisés, no qual o Senhor falava face a face. Irmãos, Moisés ele escolheu sair da sala de Faraó para frequentar a sala de Deus. Ele escolheu deixar uma vida de luxo para ter experiências que ninguém mais teve. Ele desistiu de ser mais um no palácio de Faraó para ser o profeta onde nunca mais se levantou profeta semelhante a ele. Moisés experimenta um monte de milagres, mas em determinado momento ele fala para Deus assim: Deus, beleza, eu queria só uma coisa, mostra-me a tua glória. A gente vê que esse homem está focado, não é no que ele pode fazer, mas no que ele pode viver. Não é como ele pode ser usado, mas o tanto que ele pode experimentar. Porque eu sou um produto das minhas experiências. Se eu tenho muitas experiências carnais, eu vou ser carnal. Se eu tenho muitas experiências com Deus, eu vou ser uma pessoa espiritual. Eu sou um produto, irmãos, das minhas experiências. Então Moisés, ele revelou para o mundo um Deus diferente. Que Deus é esse? Perguntei, que Deus é esse, pastor? Está por perto? Um Deus da compensação. Hebreus fala que ele não está indiferente àquilo que nós fazemos. Ele não está indiferente às nossas escolhas. Irmãos, busque a presença de Deus, que você vai ganhar não somente a presença de Deus, mas um monte de outras coisas que você ainda não imagina. Deus ele fala assim em Jeremias: clame a mim, e não somente te responderei, clame a mim e responder-te-ei, e também anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes. Mas busca a minha presença, que você vai saber coisas que as pessoas ainda não sabem. Irmãos, Daniel, ele está vendo um monte de coisas, ele está tendo uma visão extraordinária, e ele vai falar sobre algumas coisas, mas algumas coisas que Daniel, ele viu, o anjo fala assim: isso aí, sela essas palavras, isso aí você não vai contar para ninguém. Consegue imaginar Deus falando assim: isso aqui é o nosso segredo. E as palavras seladas de Daniel, lá em Apocalipse a gente vê o cordeiro tirando o selo, os 7 selos, e Daniel com a plaquinha assim, né? Eu já sabia. Paulo fala que ele viu coisas que não era lícito falar, mas ele viu, ele viveu, ele experimentou. Então existe, irmãos, muito ganho na vida cristã. Só que a gente acha a vida cristã algo extremamente difícil,
algo extremamente penoso, algo extremamente complicado, porque nós estamos focando nas perdas, nós estamos focando naquilo que nós não precisamos focar. A gente quer viver um cristianismo sem Cristo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Quem aqui acha fácil manter uma vida constante de oração? Quem aqui consegue afirmar que gosta? Entre as coisas que eu mais gosto de fazer, pastor, orar é uma delas. Gosto. Sabe por que isso acontece? Presta atenção. Mateus 26, 41. Jesus fala assim para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O contexto aqui é oração, irmãos. Jesus está falando de oração. A carne, ela é fraca, ela não gosta, ela não aguenta orar. Mas o espírito está pronto. Para quê? Para orar. Mas a minha carne, ela é fraca, ela não quer que eu ore. Aquilo que nós vimos há algumas semanas atrás, como eu alimento minha carne, eu alimento meu espírito, mas preste atenção num detalhe interessante. Quando eu começo a orar, a minha oração, até determinado tempo, e esse tempo vai variar de pessoa para pessoa, não vou cravar um tempo específico, ela é carnal. Todo mundo, quando entra no momento de oração, você está numa oração que ela, a princípio, ela é carnal, ela é difícil. Você está orando, mas você está pensando em outras coisas. Ou não é desse jeito que acontece? Você está tentando entrar na presença de Deus, mas parece que você não consegue entrar na presença de Deus. Sua mente viaja. Às vezes você tem sono. Às vezes você não sabe nem o que você está falando, que você está pensando em outras coisas, você está preocupado com o seu dia, está preocupado com a sua correria. Então é uma oração que isso é para todo mundo, irmãos. Ela começa carnal. E a palavra de Deus, quando ela mostra para nós o tabernáculo, ela aponta isso para a gente. O tabernáculo ele tem 3 compartimentos, que são 3 níveis de intimidade. Tem um átrio, tem o lugar santo e tem o santo dos santos. Aí eu entro no átrio. O que tem no átrio? Altar do sacrifício e a pia para eu me lavar, para eu me purificar. Deus está no átrio? Ou tem alguma representação da Trindade no átrio? Não. O átrio é o lugar carnal. O que eu vou fazer no átrio? Eu vou confessar pecado, vou me purificar, é sacrifício. Eu vou estar esmurrando meu próprio corpo para estar ali na presença de Deus. Só que qual é o nosso problema? É que eu termino o meu momento com Deus enquanto ele ainda é carnal. Eu termino a minha oração antes de entrar no lugar santo. No lugar santo já tem um candeeiro que representa o Espírito Santo. No Santo dos Santos está o altar do incenso. No Santo dos Santos, a fumaça me cobre, aos seus olhos me veem. No Santo dos Santos está a representação da Trindade. Mas o átrio, ele é ruim. É lugar de sacrifício, é lugar de purificação, é lugar de limpeza. Suponhamos, para você poder me entender bem, a ideia aqui hoje é ensino, irmãos. Estou querendo ser bem didático. Suponhamos que eu leve 30 minutos com oração carnal.
Depois de 30 minutos, eu batendo ali, bater e abre-se-vos lá, mas eu estou batendo e não abriu ainda. Eu estou batendo lá 30 minutos. E nesses 30 minutos eu falei dos meus pecados, nesses 30 minutos eu orei pela minha família, eu orei pela igreja, eu apresentei um monte de pessoas diante de Jesus, e agora passou esses 30 minutos, eu já fiz tudo isso, e aí eu terminei a minha oração. Eu orei. Orei. Jesus ouviu minha oração? Ouviu ou não, irmãos? Ouviu. Mas foi bom. Para mim. Foi prazeroso. Dizem que estar na presença de Deus é prazeroso. Foi prazeroso? Ou foi sacrifício? Ou foi o de hoje está pago? O de hoje está pago. Porque eu não saí da esfera carnal da minha oração. Aí amanhã eu vou orar de novo. Eu já estou olhando para a oração com outros olhos. Como algo que está muito mais relacionado com a disciplina espiritual que eu tenho que cumprir, do que relacionamento com Deus. E aí de repente, eu nunca saí da esfera carnal da minha oração. Irmãos, a esfera carnal da oração, ela existe, ela é para todo mundo, não é errado passar por ela. Mas eu não posso me permitir ficar só nela, porque se eu só fico nela, eu vou ter oração como algo ruim. Oração como algo que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu vou cair no pecado, se eu não fizer, eu não vou estar espiritual. Então é algo que eu preciso fazer. Eu vou olhar para a oração sempre assim. Eu nunca vou olhar para a oração como algo que eu gosto de fazer, como o meu momento com Deus. Irmãos, eu ouvi uma frase tremenda, que por meio da oração eu consigo o que eu quero de Deus, mas também é por meio da oração que Deus consegue o que quer de mim. Porque é por meio da minha oração que Ele começa a me moldar. É por meio da minha oração que Ele começa a me mostrar o que Ele quer que eu faça e o que Ele quer que eu pare de fazer. Mas essas coisas só acontecem quando o relacionamento na oração começa. E o relacionamento só começa quando eu saio da esfera carnal. De repente, minha oração tem sido perda. Às vezes um ganho porque Jesus responde a minha oração e acontece algo. Mas o momento da oração, ele está sendo sempre uma guerra. É guerra? É, mas tem que ser só guerra? Não. Existem algumas frases que a gente fala. Irmãos, eu gosto muito de brincar com nossos irmãos pentecostais. Mas quem me conhece mais de perto sabe que eu amo esses irmãos pentecostais. Mas eu gosto muito de brincar com alguns termos. Ó, irmão, estou pagando o preço pela sua vida. Estou pagando o preço em oração. O que quer dizer pagar o preço? Até onde eu sei, o preço já foi pago. Até onde a minha Bíblia fala, o preço já foi pago. Mas quando eu uso esse termo pagar o preço, eu sei o que os irmãos querem dizer. Eles estão falando de sacrifício. Eles estão falando, eu estou me sacrificando por você. E não é errado eu me sacrificar pelo outro, eu fazer um jejum, eu orar, mas eu não posso olhar para a oração somente desse jeito. Porque a oração não é só isso. E por isso orar é difícil. Porque a visão que eu tenho de oração, ela não é uma visão de relacionamento. Ela é uma visão de algo que eu tenho que fazer. E por que eu tenho essa visão de oração que é algo que eu tenho que fazer? Porque eu nunca saí da esfera carnal da minha oração. Mas a partir de hoje, erga sua mão aí, irmãos. A partir de hoje, eu profetizo na sua vida que o Espírito Santo ele vai começar a te levar para um outro nível.
onde você não vai ver o tempo passar, onde a fumaça ela vai começar a subir e te esconder. A fumaça do incenso, a palavra de Deus fala que é a oração dos santos, sendo recebida num cálice dourado, está lá em Apocalipse. Irmãos, eu profetizo que você vai mudar de nível na sua oração, e você vai começar a ter experiências com Deus durante o seu tempo de oração, que a sua oração não vai ser só um momento de luta, só um momento de batalha espiritual, só um momento de guerra, só um momento de luta, mas vai ser um momento de ganho, vai ser um momento onde você vai experimentar aquilo que Deus ele tem para nós, amém? Em nome de Jesus, irmãos. A minha leitura da Bíblia, mesma coisa. Por que às vezes eu estou lendo e parece que as letras elas começam a saltar? Parece que o próprio Deus senta do meu lado e começa a falar comigo. Se você nunca viveu essa experiência lendo a palavra de Deus, é porque a sua leitura também nunca passou da esfera carnal. Pastor, você está falando que eu sou carnal? Não. Eu estou falando que esses momentos carnais, eles fazem parte. E eu preciso passar por eles. Eu não chego no lugar santo sem atravessar o átrio. Não dá para pular. Eu preciso chegar nele. Mas eu preciso bater até a porta se abrir. Buscar até encontrar. E perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. Irmãos, Deus, ele não está escondido. Ele não está tão difícil de achar. Quem aqui já brincou de se esconder com uma criança? Mas dependendo da idade da criança, você não pode se esconder muito escondido. Você não pode se esconder de verdade. Senão ela não vai te achar nunca, e ela vai fazer o quê? Desistir ou chorar. Se ela desistir, é ruim, porque ela desiste e tu fica igual o mané lá escondido. E ela já está jantando e tu está lá escondido, achando que ela está te procurando. Se ela chorar, é melhor. Por quê? Porque quando ela chora, você faz o quê? Você com Deus não é diferente. Perto está o Senhor, daquele que tem coração quebrantado. Então eu começo a chorar. Ele começa a aparecer. Só que Deus, ele não se esconde muito bem escondido. É tipo aquele negócio, tu atrás da cortina, mas ainda tá dando para ver o pé. E aí a criança olha e vai lá em você e acha e fica feliz porque achou. E como ela fica feliz porque achou, ela continua te procurando. Ela continua brincando com você. Ela continua tentando te encontrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não foi à toa uma afirmação que Jesus trouxe uma revelação nova a respeito de Deus. Ele é o Abba Pai. E Ele quer brincar comigo. Ele quer que eu o encontre. E Ele quer que eu o procure de novo. E o encontre de novo. E Ele quer que eu me alegre porque eu me encontrei com Ele. É por isso, irmãos, deixa a venda cair dos seus olhos. É por isso que Jesus ele fala assim, que eu preciso me converter como uma... Porque a criança ela procura. Aí ela acha. E aí ela fica feliz porque acha. E se alguém não quiser deixar a criança aí, ele fala assim, deixa vir a mim os pequeninos. Não segura não, deixa eles vir, porque deles é o reino dos céus. E qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, seria melhor ter nem nascido. É de criança que Jesus está falando? Ele está falando do seu povo. E Ele está se referindo a nós, a igreja dele, como seus pequeninos. E Ele está com saudade de voltar a brincar contigo. Ele está com saudade de voltar a ser procurado por você. Ele está com saudade
de você ficar com vontade de estar na igreja, com vontade de orar, com vontade de ler a sua palavra, com vontade de fazer algo mais para Ele, com vontade de experimentar algo mais. Não você fazer porque você é um bom crente e sabe o que tem que fazer, mas você fazer porque você está com vontade de fazer. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.